Meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Você, professor, professora do Brasil e do mundo que nos assiste, seja bem-vindo ao canal da Família The Blue. Aqui você vai ter os subsídios para a sua aula de Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Samuel Goulart, eu sou pastor auxiliar aqui na sede da Assembleia de Deus em Blumenau. Estamos aqui para servir e vamos, neste momento, conversar sobre a lição de número 10, que fala sobre o pecado do homem segundo o coração de Deus. Lembrando que essa lição será dada no dia 8 de dezembro, e dia 8 de dezembro é uma data muito importante no calendário de nós cristãos. Dia 8 de dezembro é o dia da Bíblia, é o segundo domingo do mês de dezembro. Então, enfatize isso ao iniciar a sua aula, converse com seus alunos, pelo menos uns 3 minutos, sobre a importância da palavra de Deus e dessa data tão especial que é comemorar o dia da palavra de Deus. Antes de começar a nossa aula, então, eu gostaria de deixar uma dica principal com vocês. E a dica é que nós precisamos focar nos limites e no tema estabelecido. Porque na nossa lição, a lição de número 9 e a lição de número 11, a lição que antecede e a próxima lição, elas são lições muito próximas. E se não cuidarmos com os limites estabelecidos e o tema tratado, pode ser que você trate o tema que já foi dito no outro domingo ou que você avance para o próximo domingo. Então, o limite do nosso estudo bíblico está em torno do capítulo 11 de 2 Samuel, a narrativa bíblica que fala sobre a queda de Davi, este momento trágico na sua vida. Você deve iniciar a sua aula lendo o texto áureo, é muito importante você enfatizar esse texto, falando também sobre a verdade prática, que fala sobre que é somente a graça de Deus que pode nos revestir para vencer o pecado. E após isso, você já então entra na introdução e no conteúdo que será trabalhado. É importante você ter em mente os objetivos específicos da sua lição. Está sobre este tripé. Primeiro, mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo, descrever o ambiente em que Davi pecou. E, em terceiro lugar, qualificar o adultério e o homicídio de Davi. Tudo isso se encontra no capítulo 11 de 2 Samuel. A nível de introdução, é importante você observar que nós vamos tratar nessa lição sobre a queda de um grande homem de Deus. Na verdade, essa expressão bíblica de um homem segundo o coração de Deus é uma expressão muito forte com relação à vida de Davi. E quando nós olhamos para a história de grandes homens, a nossa expectativa é que eles sejam exemplos em tudo, mas na verdade a Bíblia vai nos revelar que, com exceção do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, que nele não houve erros e muito menos pecado, a Bíblia vai nos dizer e vai nos revelar que grandes homens de Deus também são homens, falharam e erraram, e a nível de introdução é muito importante você observar pelo menos 2 verdades. Primeiro, grandes homens de Deus, como eu já disse, também são homens. Eu gosto de um texto, além daquilo que o autor aqui coloca, que você pode observar na sua lição, o texto de Tiago, no capítulo 5, versículo de número 17, quando Tiago ele vai observar sobre a vida de Elias. Tiago diz, a expressão na João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, diz assim, que Elias era sujeito às mesmas paixões, mas eu gosto da expressão da NVI. A Nova Versão Internacional diz que Elias, ele era ser humano como nós, era humano como a gente, sujeito às mesmas falhas, ou seja, aos mesmos erros e às mesmas situações. Todos nós precisamos estar debaixo dessa dependência da graça de Deus, entendendo que se deixarmos e descuidarmos por um momento sequer, nós podemos cair. A primeira verdade na introdução que você precisa enfatizar é que grandes homens de Deus também são homens. A segunda verdade é você enfatizar que aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele que está de pé,
cuide para que não caia. Nós precisamos prestar muito bem atenção e olhar para a história desses homens, não com um olhar de desdenho e talvez olhando e dizendo eu nunca vou cometer isso, mas olhar para essa história como um exemplo e clamar pela misericórdia, porque só a graça do Senhor Jesus é que pode nos proteger de toda essa situação. Bom, o primeiro assunto que você vai tratar é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O primeiro assunto deste tópico é o homem segundo o coração de Deus. O que essa narrativa quer dizer para a gente é que Davi era um homem que agradava a Deus. A Bíblia diz em 1 de Samuel, primeiro livro histórico de Samuel, capítulo 13, versículo 14, e eu gosto do texto de Salmo 89, verso 20, quando diz que o Senhor achou a Davi e o ungiu. Você só acha aquilo que você procura. Então Davi era alguém que Deus estava procurando, alguém do perfil de Davi, da forma de Davi, como Davi agia. Davi era um homem extraordinário, Davi era alguém corajoso, Davi escreveu mais de 70 salmos, Davi tem uma história maravilhosa e preciosa, verdadeiramente. Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, um homem, como diz a nossa lição, que agradava a Deus. Agora, o segundo ponto deste tópico é enfatizar que Davi era escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Eu acho que essa expressão, deu lugar ao diabo, poderia ser melhor entendida ou melhor colocada dentro da realidade de Davi, que ele deu lugar aos seus maus desejos. Que às vezes quando a gente diz assim, deu lugar ao diabo, dá uma margem a entender e colocar na conta do adversário a culpa dessa realidade. Nós estamos numa geração que infelizmente há essa realidade. No pastoreio a gente observa isso. Isso aqui é coisa de Satanás, pastor. Não, tem coisa que não é Satanás. Ele nos tenta, ele lança a proposta, mas são os nossos maus desejos. Nós vamos perceber um pouco mais para frente isso. Então, Davi é escolhido, mas deu lugar aos seus maus desejos. E aí, nesse ponto aqui, querido professor, eu quero que você pare para analisar com os alunos o tema da lição. O tema da lição é o pecado de um homem segundo o coração de Deus. E aí, se você tiver um quadro, se você gosta de ter um quadro, se você trabalha com quadro, ou se você trabalha com data show, é interessante você separar pecado, e você coloca versus o homem segundo o coração de Deus. O que tem a ver pecado com o homem segundo o coração de Deus? Você pode colocar essa pergunta aos seus alunos. O que tem a ver isso? E veja o que eles vão responder. Tem algo a ver pecado com o homem segundo o coração de Deus? Existe alguma relação? As duas coisas podem andar juntos? O que tem a ver pecado com o homem segundo o coração de Deus? Tem a ver pecado, uma vida de pecado com o homem segundo o coração de Deus, ou pecado em si, com o homem segundo o coração de Deus? Bom, aí a gente precisa lembrar de um dos pilares da teologia sistemática, que é o estudo sobre o pecado, a hamartiologia, o estudo sobre o pecado. E talvez a pergunta se tem a ver pecado com o homem segundo o coração de Deus, a resposta seja sim e não. Agora calma, não saia do vídeo, não se desespere, deixa eu lhe explicar. Quando a gente estuda sobre a hamartiologia, a origem do pecado em nosso mundo, a gente vai entender que isso nos remete ao Jardim do Éden, nos remete aos nossos primeiros pais. Paulo, sistematizando tudo isso, e eu vou usar apenas um versículo aqui para você, para resumir, e você em casa analise com mais atenção isso, Romanos 5 e versículo 12. Diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e todos pecaram. Existe uma mancha em nós, aquilo que nós chamamos da doutrina do pecado original. Então tem algo a ver pecado com o homem segundo o coração de Deus? Na sua essência, sim, porque nascemos pecadores. Todos pecaram e destituídos foram
da glória de Deus. E ainda que talvez você me diga, mas eu sou transformado pela graça. Sim, pela graça você foi, mas João vai dizer que nós ainda não somos, na sua primeira carta, aquilo que devíamos ser. Paulo, como enfatizou a lição, ele vai dizer que vai chegar um dia, no capítulo de número 15, vai chegar um dia, versículo 54, que nós seremos transformados. E aí eu lembro a você os 3 processos da vida de um homem transformado. Justificação. Nos tornamos justos mediante o sangue de Jesus. A santificação, que é o processo após a justificação durante o período dessa terra, mas a glorificação não se dará aqui. A glorificação se dará na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como diz 1 de João, capítulo 3, versículo 2, nós seremos como Ele é. Então, o pecado tem a ver com a nossa natureza, a nossa inclinação. Mas onde eu quero chegar com isso? A questão aqui não é só o pecado original. O que nós estamos e vamos tratar daqui a pouco, mas nesse tópico você deve tratar de forma panorâmica, não é só o pecado original, porque todos pecaram, isso é um fato. A questão aqui são pecados morais, pecados que jamais deviam ser linkados ou ligados a grandes homens de Deus, principalmente da estatura do personagem bíblico em questão, a saber, Davi. Então, é antagônica a ideia, é estranha a ideia de que um pecado tão terrível como nós vamos tratar chegue ao nível de um grande homem de Deus como Davi cometer. Isso nos remete a acender uma luz vermelha no painel da nossa vida. E é importante você enfatizar isso com os seus alunos. Davi era um grande homem de Deus, pecador como nós. Recebeu dos nossos primeiros pais Adão o pecado original. Mas isso não significa que você precisa se revolver na lama ou fazer toda essa situação moral e vergonhosa para o reino de Deus. Mas Davi não vigiou, deu lugar aos seus maus desejos e o fim da história foi triste, apesar de depois ter o seu arrependimento, como veremos no final da história. Bom, o tópico de número 2, vai tratar sobre o ambiente que Davi pecou. Aqui, o texto ou o propósito da lição é começar a entrar no texto do capítulo 11 de 1 Samuel. No tópico 1 e na introdução, nós estamos tateando e dando uma visão panorâmica, mas agora começa então a observar um pouco mais o texto. E o primeiro ponto deste tópico 2 é que há um ambiente propício para o pecado. O texto vai dizer, e a nossa lição na página 70 diz que é em 1 Samuel 11:1, claro, aqui é um erro de digitação, mas não desabona, não interfere na qualidade da lição, mas observe que há um erro e deve ser pontuado para que os alunos observem também que você, como professor, está prestando atenção na lição que está sendo estudada. Então, na página 70, subtópico de número 2, ou o tópico 2, o subtópico 1, ali não é 1 Samuel, é 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. A Escritura vai dizer que é um tempo de guerra. Quando você estuda mais a fundo, era a primavera, era um tempo até pela questão da geografia, enfim, você estuda um pouco mais a fundo, questão climática, era um tempo propício para a guerra. Era um tempo de guerra e Davi manda a Joabe e seus servos atacar neste tempo de guerra. Bom, você estuda um pouco mais o texto, o nosso objetivo aqui não é dar a aula, mas eu quero pontuar algo interessante com você, é esse ponto aqui. Era um tempo de guerra e Davi não vai para a guerra. Aqui você deve pontuar a seguinte colocação. Davi, ele se coloca desocupado frente a um tempo que era para ele estar ocupado, era um tempo de guerra. E aqui é interessante você aplicar que nós como cristãos, nós estamos em uma guerra. Porque vida cristã, caminhada cristã, não fala sobre andar sobre as águas. Mas vida cristã é nadar contra a correnteza.
E na vida cristã nós estamos em guerra contra pelo menos 3 inimigos, que eu quero que você pense aqui e coloque aos seus alunos. O primeiro inimigo que nós temos é o próprio diabo, que significa o difamador. Pedro vai dizer, 1 Pedro 5,8, Pedro vai dizer que ele está ao nosso redor bramando como rugindo, diz a expressão, né, na NVI, rugindo como um leão e procurando a quem possa devorar. Entenda que nós estamos em uma batalha. Satanás está lutando contra nós e está procurando uma brecha. Em segundo lugar, o nosso inimigo também é o mundo. 1 de João 2,15 diz que nós não devemos amar o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. As tentações deste mundo. Em terceiro lugar, nós estamos em uma guerra contra a nossa carne. É importante você enfatizar isso. Paulo vai dizer em Gálatas 5,17, estude esse texto, que há uma guerra entre a carne e o espírito, há uma batalha que está acontecendo. Agora, como vencer o diabo, o mundo e a carne? Para cada um desses adversários há uma estratégia. E é importante você enfatizar isso ao seu aluno. Quando nós enfrentamos Satanás, Tiago vai dizer, e claro, você pode trabalhar outros textos, mas Tiago vai dizer que nós devemos submeter a Deus, mas resistir o diabo, e ele fugirá de nós. E como vencer o mundo? João diz em 1 de João 5,4 que o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Gálatas 5,16 conta-nos o segredo de como vencer a nossa carne, estarmos na plenitude do Espírito Santo ou andarmos no Espírito, estarmos cheios do Espírito Santo e dependentes da graça de Deus. E o texto é uma decadência. Eu fiz uma pequena sistematização. Primeiro, ele não foi à guerra. Segundo, ficou ocioso. Diz o texto que está passeando, está literalmente caçando o que fazer, né? Em terceiro lugar, o texto diz que Davi viu uma mulher. É a partir então dessa expressão, viu do terraço a mulher do versículo 2, que começa a decadência de Davi. Aqui eu quero que você preste atenção, porque você pode trabalhar com os alunos dentro do ambiente do pecado, você pode trabalhar com seus alunos o processo da tentação. Isso é muito interessante, pedagógico e prático. Quais são os processos da tentação? Gente, trabalhe isso, enfatizando que ninguém cai em pecado da noite para o dia. Ninguém, né? Eu sempre digo que eu nunca vi o diabo pegar um crente pelo cabelo, entrar na igreja, pegar o crente pelo cabelo, puxar lá fora e dizer, eu não quero mais você aqui. E dar uma surra nele. Nunca vi, mas eu já vi terminar cultos, reuniões e Satanás apresentar pratos e situações e este crente, algum tempo depois, já não está mais entre nós. Está afastado, ou a expressão que eu não gosto muito de usar, desviado. E onde está o processo da tentação? Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Antes é importante enfatizar que a tentação em si, ou o ser tentado, melhor dizendo, não é pecado, né? Tem gente que se frustra na sua caminhada cristã porque o diabo, o mundo e a sua própria carne apresentam, os seus inimigos apresentam diante dele as tentações e ele sente-se tentado. Ele não cedeu à queda, mas ele sente-se tentado. E ele acha que isso já é ceder à tentação, quando a proposta chega diante dos seus olhos. Não. Jesus foi tentado, mas a Escritura diz que ele não cedeu ao tentador, ao diabo. Né? Mateus capítulo 4 vai tratar o diabo como o tentador. Ele tenta nos derrubar. Mas nós vamos entender no processo da tentação como lidar com tudo isso. Tiago 1,14 diz, na versão NVI assim, cada um, porém, é tentado quando é atraído. É interessante, eu estou lendo aqui a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. O primeiro passo no processo da tentação que você pode trabalhar, e eu vou só aqui citar para você ter a liberdade, Tiago 1, 14, 15, ok? É quando você vê, você é atraído. Então assim, nós precisamos cuidar com aquilo que nós vimos. Alguém já disse que os olhos são as janelas da alma.
E isso é uma grande verdade que nós precisamos atentar. Primeiro é a visão. O texto diz que Davi viu. É o que Tiago está dizendo. Segundo, engodado. A palavra engodar significa enganar. É quando no processo da tentação você vê e o cálculo da vida existencial sua resulta. Isso vai ser bom. Ora, usurpar a mulher que não é sua, mulher casada, mais para frente matar o indivíduo, mais para frente fingir que nada aconteceu, como nós vamos tratar daqui a pouquinho. Isso é correto? Bom, no cálculo da tentação, se você for atraído e não cuidar, você vai ser engodado. O cálculo da tentação vai inverter para você e parece que o resultado é positivo, mas na verdade é negativo, há um engano aí. Engodado pela sua concupiscência ou sua cobiça. Versículo 15, então a concupiscência havendo concebido. Aqui é o momento em que o pecado já desceu sobre o seu coração. Você viu, você calculou e foi engodado pelo pecado e agora o pecado já está no coração. É o momento em que Davi desce no seu coração dizendo, eu quero chamar essa mulher. Mas até aqui Davi ainda não fez nada. É o terceiro processo, conceber. Você gerou a vontade de fazer. E aí o texto diz, sendo então consumado. Gente, até o terceiro ponto é possível uma mudança. Agora o quarto e o quinto ponto é inevitável. Quando você cai no quarto ponto, que é a consumação do ato, quando Davi chama a mulher e consuma o seu ato, aí o quinto ponto é o que o texto diz que gera morte, e a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então esses são os 5 processos da tentação. Davi passou por cada uma dessas etapas. Enfatize isso, será muito interessante. O ponto 2, ali do segundo tópico, é os meios que contribuíram para o pecado. Davi usa, você vai ver no versículo 4, Davi usa da sua autoridade, da sua posição de rei para pecar. Perceba, Deus não ungiu Davi para usar o seu poder para pecar. Deus ungiu Davi para servir de bênção para a nação. Mas agora o mesmo Davi usa o poder e a autoridade e a unção de Deus sobre ele e a autoridade de rei para pecar. A gente precisa cuidar, porque quando a gente entra no processo da tentação e concebe o pecado e vai consumar o pecado, aquilo que Deus nos abençoou, aquilo que Deus nos deu para ser bênção, a gente acaba usando para o mal. Ponto 3, chegamos então até o ponto da número 3, o adultério e o homicídio de Davi. O tópico de número 1 vai tratar sobre o pecado gerado. Na verdade, não apenas gerado, mas o pecado propriamente consumado. E aqui eu quero que você preste atenção, porque Davi, ele vai descambar, ele vai literalmente promover horrores para a sua história. Aqui está aquilo que nós podemos chamar de biografia não autorizada, né? Que hoje em dia está na moda dizer isso. Então está aqui. Olha o que diz o texto. Primeiro, a partir do versículo 5, Davi vai pecar com Betseba. Tem gente que critica Betseba dizendo, ele estava na hora errada, no tempo errado. Mas se você for estudar com carinho o texto, Betseba estava na sua casa, no seu momento íntimo, e ele do alto conseguia enxergar. E claro, né, quando um não quer, dois não fazem. Mas o errado aqui, o peso cai sobre Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Se Davi não quisesse, nada disso ia acontecer. Betseba está lá, mas Davi peca. E pior, engravida essa mulher. E agora ele vai pecar não apenas contra Betseba, contra o seu marido, Urias. O texto vai dizer, do versículo 6 ao versículo 13, eu só vou ler o 6. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias, o Heteu. Joabe enviou a Urias a Davi. E aí, eu vou aqui sistematizar o que aconteceu. No versículo 6, Davi tira Urias da guerra. Tirou alguém que estava batalhando. No versículo 7, ele dissimula. Como está a guerra? O que está acontecendo? Está dissimulando, mentindo. Está agindo com falsidade. Versículo de número 8, Davi mandou Urias, mandou para casa para ocultar o seu erro. No versículo 10, mandou e perguntou por que ele ainda não estava na sua casa, porque Urias não foi para sua casa. No versículo 13, embebeda Urias.
É interessante que depois de Davi embebedar Urias, Urias mesmo bêbado não foi para sua casa. Gente, interessante isso aqui, porque Urias bêbado, ele consegue ser mais lúcido do que Davi em pecado. Olha que interessante isso. Urias bêbado tem a sensibilidade que está numa guerra e não pode falhar. Mas o Davi em pecado está tão perdido no seu erro que não consegue perceber o que ele está fazendo. O pecado sempre nos leva mais longe do que nós queremos. E infelizmente, Davi não apenas dissimula, não apenas embebeda. O ponto 2 deste tópico 3 é quando Davi ele vai então cometer o seu homicídio. Davi já adulterou, Davi fez toda aquela situação com Urias, e agora você precisa entender que no versículo 14 ao 17, ele manda aquela carta para Joabe na mão de Urias para assassiná-lo, então ele morre, você conhece o texto. Eu quero enfatizar para você a reação de Davi, porque Davi, quando vai receber a notícia de que Urias morreu, a reação no versículo 25 é aterrorizante. O texto vai dizer que Davi diz, normal, não se abata, Joabe, porque isso acontece numa guerra, a espada corre de um lado, corre de outro, mata um, mata outro, aconteceu. Quer dizer, Davi não se sensibiliza. Eu chamo isso, você deve eu acho interessante você trabalhar isso, a mente cauterizada. Davi está totalmente cauterizado. Cadê o Davi que teve dó de Mefibosete? Cadê o Davi que teve dó de matar Saul? Cadê o Davi misericordioso? Cadê o Davi que cantava ao Senhor? Está cauterizado. O pecado tampou a sua mente, ele perdeu a sua noção. E aí eu lembro de Romanos 6,12 que diz, portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Davi está totalmente dominado pelos seus desejos. Mente cauterizada. E pior do que isso, o ponto 3 vai de forma muito sábia enfatizar que esse Joabe, comandante ali de Davi, ele foi o mesmo homem que matou a Abner, primo de Saul e comandante do seu exército, no capítulo 2 e 3 de 2 Samuel, um assassino traiçoeiro. Mas Davi não tem mais o que condenar Joabe, porque Joabe descobriu que Davi era parecido com ele. Isso é muito triste, o mau exemplo de um homem de Deus. E por último, a tentativa de Davi evitar qualquer suspeita do seu pecado. Logo após o luto de Betseba, Davi toma esta por sua mulher para tentar literalmente, gente boa, abafar o caso. Trata isso com seus alunos. Davi quer abafar o caso, esconder de todo mundo. Mas o capítulo 11 não terminou aqui. A parte B do versículo diz, porém, essas coisas, ou essa coisa que Davi fez, na versão revista e corrigida da João Ferreira de Almeida, pareceu um mal perante os olhos do Senhor. Davi está tramando, está dissimulando, está executando, está pecando, está com a mente cauterizada e achando, está tudo bem, Betseba está na minha casa, Urias está morto, Joabe está na guerra, tudo certo. Não pareceu bem aos olhos do Senhor. Deus tudo sonda, Deus tudo conhece, Deus tudo vê. E sem querer invadir a próxima lição, que fala sobre as consequências do pecado de Davi, mas é interessante que Davi, depois de tudo que aconteceu, Davi, no Salmo 51, escreve o Salmo do arrependimento. É interessante você pensar que Davi peca como ele quis. Ele escolheu matar, ele escolheu adulterar, né, com Betseba, ele escolheu tudo de errado, ele pecou como quis. Mas quando ele teve que voltar aos caminhos do Senhor, ele não voltou pelo caminho que ele quis. Ele teve que voltar pelo caminho que Deus quis, o arrependimento. E esse é o caminho que todo pecador precisa entender. O pecado é uma decisão, eu vou pelo caminho que eu quiser. Mas o caminho de volta, quem decide é Deus. E ele já estabeleceu, é o arrependimento. Deus abençoe você,
Até a próxima, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima videoaula. Deus abençoe você.